Bom dia, sétimo ano. Apostila de Geografia, página 51, os transportes e as comunicações no Brasil. Apesar desse assunto, né, já ter sido falado em anos anteriores, desde pequenos vocês falam sobre meios de transporte, meios de comunicação, a gente vai acrescentar algumas informações a mais. Vamos lá. Página 51. O Brasil é um país de grande dimensão continental, sendo assim, infraestruturas de transporte e comunicação adequadas são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, precária infraestrutura desses setores são fatores que acarretam impedimento para o crescimento econômico do país. Então, por nós temos um país com a vasta extensão territorial, né, o Brasil até comparado ao tamanho, na extensão de um continente, o Brasil necessita de uma boa estrutura, tanto de transporte como de comunicação, para o seu desenvolvimento econômico. Né? Tanto para leve e trás de mercadorias, né? de uma indústria que é do sul, tem que levar para o norte, como hoje em dia a gente sabe que muitos negócios são feitos através da comunicação, né? São feitos em reuniões online, são feitas compras pela internet, né? Então, tudo depende da tecnologia também. E nessa tecnologia vem incluída a comunicação. Eu não estou lendo o texto todo, tá? Estou só comentando e explicando. Alguns desses impedimentos atrapalham o desenvolvimento econômico. Então, o fato das redes de transporte, seja ferroviário, seja rodoviário, seja aéreo, não ser tão desenvolvidas, às vezes atrapalha, né, a venda e entrega de mercadorias. E a comunicação, por sua vez, também. Vamos começar a falar sobre a matriz de transporte no Brasil. Nós temos os transportes terrestres. Quando fala os modais de transporte, são essas categorias. Isso são os modais, tá? Então, nós temos a rede terrestre, que é composta por rodovias e ferrovias. Então, na terra, tanto veículos, né, nas estradas, como nas linhas férreas, os trens. Nós temos a parte aérea, né, feita por helicópteros, aviões, hidroviários, que eles podem servir tanto para ser usado nos rios quanto no mar, então envolve água, né? Hidroviário, viário é uma via, então é como se fosse uma via na água. E temos também os por dutos ou tubulações. Mas como é que pode? Que transporte é esse por tubulação? Não transporta pessoas, mas pode transportar mercadorias, como gás, óleo, combustível. Existem oleodutos, né, que vão de refinarias de petróleo até algumas indústrias, tudo por tubulação. Então, não é necessário algum transporte, né, um meio de transporte, mas o transporte é feito dentro desse tubo. Então, isso também é considerado uma rede de transporte. Não é de pessoas, mas pode ser para alguns tipos de mercadorias. A escolha do modal de transporte adequado para cada atividade econômica leva em conta a relação custo-benefício e danos ambientais. Então, para cada mercadoria que eu tenho que transportar, ou pessoas que são transportadas, eu tenho que ver qual o modal de transporte adequado. Né? Eu preciso entregar, imagina um caminhão aqui em Mendes, por exemplo, que ele tem que entregar bebida, um caminhão da Coca-Cola, tem que entregar refrigerante em vários bares de Mendes. O mais viável, né, é o rodoviário, porque ele consegue entrar em qualquer ruazinha, né, entrega num bairro, sai, entrega no outro. Se fosse de trem, o máximo que ia chegar era aqui no centro da cidade, na antiga estação, que já está desativada. Um avião não teria onde pousar. Então, eles vão avaliando qual é o meio de transporte mais adequado para cada tipo de negócio que precisa ser feito. O transporte ferroviário ou hidroviário são os mais indicados para as mercadorias delicadas e de alto custo, porque aí não fica sacudindo, né? Não corre o risco no transporte de prejudicar esse produto. Então, foi o que eu falei, né? Vai de acordo com a necessidade. Agora, o trem, por exemplo, é uma ótima opção, igual vem falando também, para grandes volumes.
Então, igual aqui em Mendes, por exemplo, passa um trem cheio de minério de ferro. Quantos caminhões eu necessitaria para transportar todo aquele minério de ferro? Então, o trem é o mais adequado. Então, dependendo da necessidade, um transporte vai se adequar melhor. Nos países líderes no ranking de eficiência do modal de transporte, a intermodalidade garante eficiência. Então, você ter essa variedade nos transportes vai garantir a eficiência. Porque se eu não tenho linha férrea e tenho que transportar todo aquele minério de ferro pelas rodovias, imagina o trabalho que é, o gasto que vai ter, a quantidade de caminhões, combustível que eu precisar usar. Então, o sucesso desses transportes vão depender das vias que eu tenho, né, dessa variedade que vai me dar a opção adequada. A que me dê menos prejuízo, né, a que seja mais viável financeiramente, aquela que carrega mais mercadorias, aquela que vai carregar com mais segurança. Então, vamos fazendo as opções de acordo com a necessidade. Na página 52, nós vemos que a matriz de transporte é um conjunto de meios que um país dispõe para transportar pessoas e principalmente mercadorias. Então, eu vou ver qual a matriz de transporte que o Brasil tem. Todas essas que eu falei. Se eu falasse de Mendes especificamente, qual a matriz de transporte que nós temos? Eu não poderia colocar um avião, por exemplo. Porque nós não temos aqui nenhum aeroporto para decolagem e pouso de avião. Então, cada lugar vai ter sua matriz. São aqueles transportes que eu tenho disponíveis para as minhas necessidades. Nós temos ainda na página 52 um gráfico da matriz de transporte brasileira. A gente vê que mais da metade é através do uso rodoviário. Então, são através de estradas, 61%. Temos depois o ferroviário, o hidroviário, o dutoviário e o aéreo. Então, vai diminuindo, né, dependendo da quantidade de uso desses modais de transporte. Vamos ver agora cada um, né, cada modal de transporte de forma mais detalhada. Primeiro, os transportes terrestres, problemas e soluções. Na época do governo de Juscelino Kubitschek, no passado, ele valorizou muito e instalou as redes de transporte ferroviário. Lá no finalzinho da 52, vem falando: plano de metas de Juscelino Kubitschek foram perpetuadas pelos planos que o sucederam. Então, ele deu início e os governos seguintes deram continuidade. Qual era a intenção? Propiciar a construção de parques industriais de automóveis no Brasil, ampliar a geração de empregos. O plano, de certa forma, foi concretizado, visto que o país possui atualmente diversas unidades do setor automobilístico e cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias. Então, teve sucesso, por um lado, porque foi a instalação de novas indústrias, graças ao setor ferroviário, porque começou a ter acesso, né? Porque a gente vê que na nossa história passada, o transporte se baseava em transportes marítimos, né? Lá na época da colonização. Então, não tinham estradas aqui no Brasil. Na época do governo de Juscelino Kubitschek, já tinham estradas, mas não eram tantas estradas tão bem pavimentadas e o transporte não era tão bem desenvolvido. Então, ele aplicou o uso das ferrovias para poder ter a disponibilidade de construir indústrias mais no interior e que essa mercadoria, através dos trens, conseguissem chegar ao litoral. Os governos subsequentes deram continuidade a isso, a indústria foi avançando, principalmente a automobilística, ali na região de São Paulo. Só que, como eu falei no título, né, problemas e soluções. Isso também trouxe um problema. O lado positivo trouxe um lado negativo, porque com isso também avançou a tecnologia. E com o avanço da tecnologia, as pessoas iam perdendo emprego por conta da máquina que fazia o serviço deles. Então, a gente vai ver em cada transporte aqui que eles têm vantagens, mas acontece também de terem desvantagens. Página 53. Como vantagens desse modal, né, do transporte terrestre, podemos destacar a rapidez em relação ao ferroviário e hidroviário. Então, é um transporte mais rápido.
A formação de parques industriais automobilísticos no país que geram emprego e renda, além da arrecadação de impostos. Assim, o transporte rodoviário é imbatível em curtas distâncias e no transporte porta a porta, né? De lugar em lugar, né? Que vai parando, igual eu dei o exemplo aqui de um caminhão da Coca-Cola aqui em Mendes, por exemplo. Então, é a melhor opção para esse transporte que vai parando em vários pontos. Ele desenvolve por conta da arrecadação de impostos, ele gera emprego, ele agiliza a industrialização. Mas qual a desvantagem dele? As desvantagens do transporte rodoviário são: é mais caro, então ele é vantajoso para a indústria, para a produção, entrega, mas o transporte em si é um transporte caro. Tanto a manutenção como o combustível é mais caro. Pois transporta menor quantidade de carga quando comparado ao ferroviário e hidroviário. O custo de manutenção do veículo, das rodovias e dos combustíveis são maiores em relação a outros modais. Então, ele vai transportar, né, através das rodovias, uma quantidade menor, imagina um caminhão com um trem, um caminhão com um grande navio cargueiro, ele vai transportar menos. Mas ele também tem a despesa da estrada, né? Os impostos, os combustíveis, a própria manutenção do veículo é mais cara. Além de serem mais poluentes e os acidentes são mais frequentes. Então, esses são os pontos negativos do transporte rodoviário. O ferroviário. As ferrovias, apesar dos elevados custos em suas construções, possuem baixos gastos de manutenção, o que não impediu que, em 1950, até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e até desativadas. Então, eles têm um elevado custo de produção, as ferrovias, mas a gente vê hoje em dia, quando fala que elas foram sucateadas e desativadas, várias não funcionam mais. Ou funcionam com uma intenção menor do que foi criada. Vou de novo dar um exemplo aqui na de Mendes. Nós temos uma linha de trem que vai beirando toda a cidade aqui. No passado, transportava pessoas também e outros materiais. Passava aqui um trem, esqueci o nome, um trem rápido que levava pessoas do Rio a São Paulo. Aqui tinha o Barrinha, que transportava pessoas de Barra até Paracambi. É uma viagem muito mais rápida, mais segura até Paracambi. Hoje, já se limitou somente ao transporte de minério de ferro. Então, muitas foram desativadas, pararam de funcionar, foram abandonadas, e outras foi diminuindo a importância delas, né? Diminuindo o serviço feito através delas. O transporte ferroviário tem como desvantagens não possuir a mesma flexibilidade que o rodoviário, pois depende de uma infraestrutura específica de carga e descarga, além de apresentar alto custo de implementação de sua estrutura. Foi o que eu falei, eu não poderia entregar refrigerantes aqui pela cidade através de um trem, porque o trem só pararia num lugar. Ou então pararia lá em Humberto Antunes, no centro, Martins Costa, Morse e ia embora. Então, ele é menos flexível, ele passa por menos lugares. No entanto, apresenta muitas vantagens. Então, falamos da desvantagem e a vantagem. Tais como pode utilizar várias fontes de energia, então pode ser a vapor, diesel, gasolina, eletricidade. Tem grande capacidade no transporte de carga e pessoas, né? Um volume maior. Consegue atingir altas velocidades, os trens de passageiro, porque os trens que transportam mercadorias são muito pesados, então eles não têm tanta velocidade assim. Estimula o desenvolvimento de indústrias de base e é um econômico meio de transporte, pois desloca grandes cargas de passageiros e de mercadorias por grandes distâncias a baixo custo. Porque eu falei, quando tinha esse trem que transportava pessoas aqui em Mendes, você ia mais rápido, mais seguro e pagava metade do preço da passagem de ônibus. As ferrovias brasileiras são insuficientes hoje em dia para atender a demanda nacional. Foi o que eu falei, muitas foram desativadas, então nós não temos um sistema ferroviário tão capaz de satisfazer as necessidades. Deixa eu ver se eu pulei aqui uma folha.
O próximo é o dutoviário. O transporte dutoviário surgiu na década de 50. Dependendo da substância transportada, os dutos, vias de transporte, linhas tubulares feitas de aço soldado, são classificados em. Então, que tipos de dutos eu tenho para transportar mercadorias? Gasodutos, usado para transporte de gases, como, por exemplo, gás natural, né, gás combustível de automóvel. Os oleodutos, transporte de substâncias derivadas do petróleo. Então, pode ser o álcool, a gasolina, o combustível, diesel. Então, todo derivado do petróleo. Minerodutos, transporte de minérios, minério de ferro, o diesel mesmo também, que é mineral também, a querosene, o cimento. Carbonodutos, transporte de carvão mineral. E polidutos, transporte de vários outros produtos, como água, cerveja, vinho. Então, para cada tipo de produto, eu tenho uma tubulação adequada. O transporte dutoviário apresenta como vantagens a redução do tráfego de substâncias perigosas em rodovias e ferrovias, diminui a incidência de acidentes e, consequentemente, de desastres ecológicos. Então, um caminhão carregado de combustível, um acidente na estrada, pode causar um incêndio, matar várias pessoas, os carros envolvidos com acidente, as pessoas podem morrer. Então, num duto não tem esse problema. Então, é mais seguro, porque evita acidentes com esses combustíveis inflamáveis. Ademais, é seguro e pode transportar grande quantidade de cargas por longas distâncias. Funcionam 24 horas por dia. Diminuem os riscos de roubos e furtos de produtos. Olha quanta vantagem, tá vendo? Esse tipo de transporte apresenta fácil implementação e apresenta baixo custo operacional de transporte de energia. Então, instalou o duto, está tudo certo. Só vai na manutenção, supervisão de tempos em tempos. Como desvantagem do transporte dutoviário, pode-se destacar a baixa velocidade. Então, transporta uma quantidade direta durante 24 horas, mas a velocidade não é tão grande dessa mercadoria chegar ao outro lugar. Além de apresentar pouca flexibilidade de produtos, né? Também a gente não consegue transportar qualquer mercadoria e nem o duto vai chegando em qualquer lugar, como um caminhão, por exemplo. Vai chegar naquele ponto, pode ter alguma divisão no meio do caminho, mas não chega a tantos lugares. Transportes aquáticos, nós temos o transporte hidroviário. Ele apresenta um baixo aproveitamento do grande potencial que o Brasil possui. Então, o Brasil tem muitos rios, só que isso não é aproveitado de forma adequada. A gente poderia explorar muito mais esse transporte do que é explorado hoje em dia. No Brasil, a rede hidroviária é extensa e muitos rios apresentam condições favoráveis à navegação. Então, a gente tem muitos rios, rios extensos, rios com profundidade adequada, volume de água adequado, tudo adequado, mas não é aproveitado para isso. Uma justificativa para a falta de investimento nas hidrovias é o fato de a maior parte dos rios correrem em direção aos planaltos. Então, o fato dos rios correrem para lugares mais altos, né, onde acontecem cachoeiras, queda d'água, né, isso vai atrapalhar a navegação, né? Encontrou com uma cachoeira, o que eu faço com o navio agora? Então, isso é possível aproveitar construindo eclusas. A gente vai falar ali embaixo, eu vou falar do que são eclusas. Mas eles poderiam aproveitar alguns trechos. Tem cachoeira aqui, mas aproveita no percurso daqui a aqui. Né? Poderia ser feito. Como vantagens, o modal hidroviário se destaca por não exigir a construção de grandes empreendimentos e estruturas, como obras de correção e instalação de equipamentos, apresenta alta capacidade de carga, então você pode transportar uma quantidade grande, dependendo do tamanho do navio. Sobretudo se comparado ao modal rodoviário, consome menos combustível, portanto, emite menos gases do efeito estufa. Então, ecologicamente falando, é menos poluente. Como desvantagens, o modal é lento, então não é tão rápido, porque a gente não vai transportar numa lancha, a gente está passando em barcos, navios, então a velocidade é menor. Em relação ao hidroviário e rodoviário,
com velocidade média de 12 a 15 km por hora. Exige a necessidade de construir eclusas nos desníveis e apresenta limites das características físicas naturais, ou seja, a presença de rios com características favoráveis à navegação. Foi o que eu falei, tem rio é favorável, tem rio que não é. O que vem a ser uma eclusa? Quem foi meu aluno meu há tempos atrás, a gente já conversou sobre isso. As eclusas são como se fossem elevadores construídos nos rios. Então, imagina que o rio está aqui, tem uma queda d'água. Nessa queda é construída uma eclusa, que é como se fosse um elevador. Ele é todo fechado. Então, se tem um barco vindo aqui em cima e tem que vir para baixo, eles fecham a comporta da eclusa, aqui vai enchendo d'água. Enche de água até chegar no nível do navio. O navio entra na eclusa e eles começam a soltar a água. Conforme vai soltando a água, o navio vai descendo junto com o nível da água e continua o caminho. Se for o contrário, ele vem do nível mais baixo, entra na eclusa, eles fecham. Começa a entrar água, o navio começa a subir. Subiu até o nível do rio, ele continua o caminho. Então, há necessidade. Isso é uma desvantagem para rios que têm queda d'água, desníveis, tá bom? Página 55, transporte aéreo. É um modal ágil e recomendado para mercadorias de alto valor. Essas motos me matam. Transporte de mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes e encomendas urgentes. Competitivo para produtos eletrônicos. Então, dá para transportar várias mercadorias que às vezes não podem no sacode de transporte rodoviário. Então, para algumas encomendas urgentes, chega mais rápido, dependendo do transporte, se for no helicóptero, né? Dá para levar de forma mais rápida, porque também não sofre com engarrafamento em estradas. Além da rapidez e segurança, ele tem uma desvantagem, tem desvantagens. Destaca-se como desvantagem o alto custo desse transporte, o que limita os produtos a serem transportados. Então, por ser caro, vai fazer com que menos pessoas usem. Eu não vou pagar para levar, eu preciso de um notebook com urgência, vou alugar um helicóptero para levar até a minha casa. Não tem como, né? Sai muito caro. Então, esses são os transportes aéreos. Na página 56, vocês têm um exercício para fazer e vamos para as comunicações. As comunicações não tem muito segredo para a nossa experiência de hoje, né? A gente sabe que com a tecnologia, as comunicações evoluíram, né? Os transportes e compra e venda e negociações e mensagens, as trocas para essa compra e venda de mercadorias foram muito mais rápidas. Hoje você compra uma mercadoria de dentro de casa pela internet e daqui a uma semana ela chega na porta da sua casa, você nem sai de casa. Então, as comunicações vão falando o seguinte: considerando que no momento atual os fluxos de comunicação a longa distância são responsáveis por uma enorme circulação de informações, é imprescindível que o Brasil, ao buscar o desenvolvimento socioeconômico, esteja sempre em busca do desenvolvimento de um eficiente sistema de serviços de transmissão de dados. Então, não adianta eu querer desenvolver minha indústria se eu não tenho uma comunicação eficiente. Se eu não desenvolvo a comunicação na mesma velocidade. Então, é preciso que a comunicação e o transporte evoluam seguindo a evolução da produção, da industrialização, da urbanização. É um trabalho em conjunto. O setor de telecomunicação brasileiro esteve monopolizado pela Telebrás de 1972 a 1998, quando ocorreu sua privatização. A abertura do monopólio estatal ocorreu em um momento em que o setor necessitava de vultuosos investimentos frente à rápida modernização que o setor vivenciava. Então, era uma empresa controlando todo o setor de telecomunicações. A partir desse momento que ela, quando fala ali que ela foi privatizada, então começou a abrir campo, né, caminho para outras empresas trabalharem nesse setor de comunicação. Convém mencionar que o ramo de telecomunicações se renova a uma velocidade muito grande.
o que obriga a permanente ampliação de recursos, tanto tecnológicos como financeiros. Uma vez que a Telebrás não poderia realizar os investimentos necessários, a venda de suas operadoras de telefonia tornou-se imprescindível, foi o que eu falei. Se aquela empresa não tinha condições de acompanhar o desenvolvimento, né, aplicar financeiramente o que precisava, desenvolver, avançar tecnologicamente como precisava, alguma coisa tinha que ser feita. O maior desafio do Brasil no setor de telecomunicações, segundo especialistas do setor, está na necessidade de modernização das redes. A tecnologia G5, recém-criada, revolucionará o uso de smartphones no mundo, por meio do uso da internet das coisas, mas para que isso seja possível, será necessário realizar grandes investimentos. Vocês devem acompanhar a evolução do telefone. Quando os seus pais compram um telefone para vocês, não dá 3 meses, já lançam um outro mais avançado. Então, se deixar, o consumismo vai aumentando, porque é a memória que aumenta, é a câmera que é melhor, é a memória que é maior, então isso vai evoluindo. E em toda a telecomunicação isso acontece. Então, são sistemas de computador, são programas, tudo isso vai avançando. Eu quero que vocês leiam o Saiba Mais, que vai falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia 5G. Tem exercícios aí na 57, tá bom? Então, nós temos todo esse vídeo para assistir. Vá marcando, vá vendo que você teve dúvida. Como eu não fui lendo tudo, pode ter alguma coisa que passou que eu não expliquei muito bem. Se você não entendeu, você pergunta. E faça os exercícios aí, tá bom? Da 56 até a 57. Qualquer coisa a gente tira dúvida no grupo, mas eu espero que todos façam, tá? É só perguntar lá. Um beijo.